importantes. Você não pode perder, fique até o final do vídeo e curta, comenta e compartilha. E vamos ao vídeo. A sessão será quinta-feira. A intenção do governo é trazer o debate sobre os vetos relativos à lei orçamentária e os vetos relativos à lei de diretrizes orçamentárias. No curso da semana, nós procuraremos fazer um novo encontro com os líderes de governo e de oposição para assim debater eventuais novos vetos que possam ser apreciados com acordo com o governo. Eu acho um paradoxo ter colegas parlamentares que são contra a correção do imposto de renda em uma política que valoriza o salário mínimo e beneficia diretamente 8 mil trabalhadores brasileiros. Isso também tem um pouco de diagnóstico, lamentavelmente, do nível de certa parte da oposição. A ação de se opor ao governo é tão desesperada que eles não medem o sacrifício de 8 mil trabalhadores brasileiros que estão há pelo menos 10 anos com a política do salário mínimo desatualizada, sem recuperação real do salário mínimo e sem nenhuma política de correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula está apresentando pelo segundo ano consecutivo uma proposta concreta de correção da tabela do imposto de renda, algo que não ocorre desde 2015 no governo da presidente Lula. Então, eu só lamento essa postura de setores, ainda bem que não é toda a oposição, mas de setores da oposição, que para derrotar uma matéria do governo querem prejudicar 8 milhões de trabalhadores brasileiros. Mas qualquer forma, você avalia que no plenário vai ter voto para... Tenho certeza. A maioria dos senadores dessa casa compreende e sente o drama e as dificuldades que os trabalhadores brasileiros vivem. E a maioria dos senadores dessa casa estão sensíveis à política adotada pelo governo do presidente Lula de recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo, e só se recuperará o poder aquisitivo do salário mínimo com uma combinação de recomposição do poder de compra combinado com a correção da tabela do imposto de renda até o limite de R$5 mil, que este é o horizonte a ser alcançado, conforme o presidente da República prometeu em campanha. E a emenda do senador Carlos Viana, né, teve aquela placar fechadíssima ali na votação. Qual a expectativa do plenário? Porque eles, evidentemente, vão apresentar essa emenda de novo. A emenda é irônica, né? A emenda é apresentada por aqueles que não fizeram a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Por aqueles que não fizeram. É uma emenda irônica. Aqueles que não fizeram tentam, de alguma forma, tumultuar quem está fazendo. Então, eu tenho certeza que o plenário aprovará o texto do projeto, conforme veio da Câmara dos Deputados, para dar continuidade à política de recuperação do valor do salário mínimo. E esta política é combinada com duas ações: recuperação do poder de compra e correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula fez no ano passado, o governo do presidente Lula está fazendo este ano e continuará fazendo nos anos seguintes. Sem nenhum tipo de responsabilidade, aqueles que não fizeram, claramente buscam tumultuar quem está fazendo. Não, mas é garantido que vai chegar ao teto de 5 mil, a taxa de isenção de 5 mil, como prometeu o presidente de campanha. Por que não determinar isso, essa atualização, já no projeto de agora, para que isso ocorra automaticamente nos próximos anos? Porque é um processo gradativo e que tem que ter coerência com as contas públicas. Tem que ter as fontes de recursos para a devida correção. Uma das fontes, por exemplo, é essa, que está em debate aqui. Então tem que ter as fontes para isso. É importante. Destaque-se o seguinte: está sendo feito algo que desde 2015 não é feito. O governo do presidente Michel Temer não fez zero de correção da tabela de imposto de renda, fez zero de política de valorização do salário mínimo. O governo anterior, durante 4 anos, não fez. E o governo anterior prometeu 5 salários mínimos de correção e fez zero. O nosso governo fez, ano passado e esse ano, totalizando mais de 10% da correção da tabela do imposto de renda nos 2 anos. Vamos chegar ao horizonte de correção. Mas eu acho que deve ser valorizado, eu acho que por todos, deve se destacar o que está sendo feito, o que não foi feito. Os trabalhadores brasileiros passaram quase 10 anos, passaram 8 anos do governo de Michel Temer e do governo anterior sem correção da tabela do imposto de renda, sem recuperação do poder de compra do salário mínimo. Então, o nosso governo está fazendo isso. Está fazendo, vai continuar fazendo e fará isso gradualmente, ano a ano, até chegar ao teto prometido em campanha. E sendo o caso, e tendo condições das contas públicas, passando desse teto. Líder, tem alguma previsão do presidente Lula ou dos ministros palacianos em relação ao PL das saidinhas? E se houver veto, tem possibilidade que ele entre já na pauta do dia 18? O prazo final, primeiro não quero falar de veto em hipótese, porque, como se diz, seria hipótese, não seria real. O prazo, salvo o melhor juízo, é dia 11, salvo engano é hoje o prazo final para a sanção, ou para a sanção ou para o veto. Existem 3 possibilidades: a sanção, existe a possibilidade do veto parcial, e existe a possibilidade também da sanção tácita, né? O presidente da República silenciar sobre o tema
e ser promulgado pelo Congresso Nacional. Essa é uma circunstância. Todas as hipóteses estão sendo debatidas, temos posições distintas. A posição nossa, no núcleo político, a minha posição em particular, seria pela sanção tácita, né? A posição também comum do ministro Padilha, o presidente da República, não vetar nem sancionar e declinar para a pronúncia do Congresso Nacional, promulgando o tema. E tem a defesa também do veto parcial, que é a posição defendida, sobretudo pelos colegas ministros dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Líder, a reunião de líderes então vai acontecer na quarta-feira? Nós não teremos propriamente reunião de líderes. Nós iremos conversar com as lideranças de governo e de oposição para ver quais são as sugestões que tem diversas. Essa é uma sessão do Congresso em que o governo pretende, prioritariamente, a apreciação dos vetos relativos à Lua, a apreciação dos vetos relativos à LDO e a apreciação de um projeto de lei que deve vir do governo, que deve vir da Presidência da República, que é um projeto de lei que faz as correções, conforme o Congresso demandou, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós iremos consultar lideranças de governo e oposição, sem necessariamente produzir reunião antes da sessão que ocorrerá na quinta-feira. E o veto sobre as comissões, as emendas das comissões 5,6 bi? Nós estamos construindo um acordo que eu acho que será razoável. O acordo tem que passar por duas balizas. A baliza número 1, as contas públicas, o equilíbrio das contas públicas. A baliza número 2, a justa reivindicação do Congresso Nacional. Dentro desse contexto, uma das possibilidades pode ser mediar a apreciação, o governo chancelar a derrubada de parte dos vetos relativo os 5 bilhões aprovados na lei orçamentária. Líder, no caso da questão da saidinha, politicamente, a melhor opção seria essa sanção tática? Essa é uma posição defendida, Sim, repito, não é uma decisão do governo, não é uma posição do governo, é uma posição que eu sustento, é uma posição que outros do núcleo político, como o ministro-chefe da articulação política também considera, mas essa posição tem divergência com os colegas ministros de Direitos Humanos e da Justiça, né? Mas é uma das possibilidades que está sob a mesa para a avaliação do senhor presidente da República. E sobre o PEC das drogas, alguns líderes que saíram anteriormente, eles destacaram que na terça-feira o texto já deve ser votado. Como o governo vai se posicionar na comunicação? O governo vai construir uma posição, nós estamos ouvindo muitas posições sobre isso, de especialistas. Salvo o melhor juízo, teremos uma audiência pública aqui, É que eu fico no dilema entre olhar para quem me pergunta e olhar para vocês, tá bom? É que eu não gosto de falar de costas para ninguém, entendeu? Sabe? Não gosto de ficar de costas. Nós teremos uma audiência pública na segunda-feira sobre essa proposta de emenda constitucional e vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer para posteriormente, até terça-feira, ter ou não uma posição do governo. É uma possibilidade também o governo liberar a sua base, né? Então, nós preferimos ouvir a audiência pública de segunda-feira com os especialistas primeiro, antes de manifestar uma posição. Líder, insistindo novamente no veto. Pois não. O que tem que dizer na empresa é que está tendo uma discussão de uma reposição de 3,5 bilhões. O governo se negaria a abrir mão do veto, né, derrubar o veto. E como contrapartida teria sido aprovado a abertura do orçamento. Então, como eu disse para vocês, toda apreciação de vetos no orçamento tem que caber no orçamento, né? Aliás, é até por conta disso que o ministro Haddad, que o governo, através do ministro Haddad, editou a medida provisória no final do ano passado, que cuidava dos temas da desoneração dos 17 setores, da desoneração dos municípios, do PERS e da compensação tributária. Restou, com o debate com o Congresso Nacional dessa medida provisória, somente o tema da compensação tributária. Mas o porquê essa medida provisória foi editada no final do ano? Porque cabe ao governo administrar o orçamento que o Congresso Nacional aprova. E essas despesas não cabiam no orçamento aprovado para 2024 com o Congresso Nacional. A mesma coisa cabe em relação às emendas de 5 bilhões que foram aprovadas aqui. Originalmente não cabe no contexto, não caberia no contexto do orçamento, né? Nós tivemos o primeiro relatório bimestral, primeiro relatório trimestral da Receita, tivemos uma folga com esse primeiro relatório trimestral da Receita, está andando a medida provisória sobre a composição tributária, temos debates sobre os outros temas, é por isso que nós abrimos o debate da possibilidade de apreciação de chancelar derrubada de parte desse veto relativo aos 5 bilhões. Mas tudo tem que caber no orçamento. Esta margem que foi aberta, aprovada pela Câmara dos Deputados, é exatamente uma margem para caber essas despesas a mais que estão sendo colocadas. Então, parte desse orçamento é para a necessidade de educação, mas parte também é para o conjunto do orçamento caber. As despesas que estão sendo apontadas possam caber no orçamento. Caibam no orçamento, melhor dizendo, para fazer a correção do português. O caso da abertura do espaço de 5 bilhões que vem na proposta do debate, teria que ter votado antes da votação do governo? Não necessariamente. O governo acha que é importante isso. Mais do que o projeto em si,
Nós gostaríamos de apresentar esta abertura de 15 bilhões em qualquer projeto de lei complementar pela necessidade da lei orçamentária, de termos abertura de espaço na lei orçamentária para despesas que estão sendo contratadas pelo próprio Congresso, né? Então, nós temos necessidade disso. Optou a Câmara dos Deputados nesse projeto de lei. O projeto de lei em si não é uma prioridade do governo. Esse tema é uma prioridade, me parece, demandada pelo próprio Congresso. Porque é do Congresso, por exemplo, a demanda dos 5 bilhões da emenda. O ideal seria que, sem falar do mérito do projeto, o mérito do projeto não é uma prioridade do governo. Esta emenda é uma prioridade a partir do que está sendo demandado, inclusive pelo próprio Congresso. É só para entender, estou falando da derrubada parcial do veto, no caso, seria dos 5 pontos que ele não tiraria uma parte desse aí nós, o que couber nas contas. O que caiba nas contas, o que couber no contexto das contas públicas. Por isso não sei acertar contigo, afirmar aqui, será 3,8, será 3,6, será 2, será 1 ou será 0. Tem que, no escopo das contas, inclusive também dialoga com essa outra medida de abertura e de autorização de margem orçamentária de 15 bi, então uma circunstância tem que caber no conjunto do orçamento. Não pode ser feito nada fora do que o conjunto, do que prevê, do que orçamentariamente está previsto. Líder, como é que tirou a audiência do PL na exoneração dos municípios? Porque já tem o PL prioridade e também tem uma PEC, que os municípios com poder das assinaturas. Retirou para atender, inclusive, uma reclamação do próprio Congresso. Uma necessidade do próprio Congresso de que queria debater com o tempo necessário esse tema. A primeira razão que temos tirado aqui é isso, porque foi uma reivindicação do Congresso, dos líderes partidários, dos diferentes partidos. E sobre essa PEC do governo apoia, os municípios com poder das assinaturas para que a remuneração seja de 2% gradualmente até 2027. Tudo, reitero o que é anteriormente colocado. O governo apoia qualquer medida que caibam no orçamento público de 2024 e no esforço que está sendo feito para que todos os brasileiros continuem vendo e recebendo boas notícias. O governo apoia qualquer medida que esteja dentro dessas balizas. Nós temos que continuar com um ciclo de boas notícias. Desemprego em baixa, inflação de março, vocês viram ontem, né? Inflação de março, a menor desde 2020. Crescimento econômico, 3% no último ano, projeção de 2%, querendo crescer mais para esse. O governo apoia quaisquer medidas que garantam que a vida do povo vai continuar tendo comida na mesa, inflação sob controle, desemprego em baixa, emprego crescendo e a economia crescendo. Não é possível ser feito isso com descontrole orçamentário. Não é possível ser feito isso com descontrole das contas públicas. Então, se a medida couber na conta, no escopo, qual é o escopo? É o orçamento de 2024, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não tem problema de apoio do parte do governo. E mesmo com essas pautas que o senhor citou positivas, a gente pode ter aqui agora da parte uma avaliação negativa do governo. É porque nós só temos um repertório. O repertório do governo do presidente Lula é a vida do povo melhorar. O repertório da oposição é tudo que seja diversionismo disso. O que eles mais rogam é que a vida do povo deteriore. Porque com a vida do povo deteriorando, é o terreno fértil para o fascismo florescer. Mas não irá. Porque a determinação desse governo é que a vida do povo melhore. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até aqui não é inscrito ainda. Por quê, hein? Aqui é o Madeirada Brasil. Aqui o pau tora toda hora, o couro come toda hora. Fique aí ligado, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai. Se você não é membro, pode se tornar membro. Tem um botãozinho aqui, é coisa rápida, é pai e bola, e você colabora a gente a combater o golpismo, o fascismo e o Bolsonaro toda hora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.